gente, este é o primeiro vídeo de bate-papo em 2020. Eu vim falar de algo muito especial para mim, que tem sido, acho que, o tema central deste canal, que é a dança. Bom, primeiro, se você não me conhece, meu nome é Bruna. Esse canal aqui foi criado para que eu possa compartilhar com você toda e qualquer arte que Deus me permite desenvolver e também minhas experiências com o meu Deus. Então esse é o foco do meu canal. Sinta-se à vontade para se inscrever, ativar as notificações. Se você curtir esse vídeo, com certeza eu creio que esse canal vai edificar a sua vida de formas variadas. Bom, enfim, como eu já disse, hoje eu vim falar sobre a dança, o ministério, o serviço de adoração. A dança entrou na minha vida muito cedo, eu sempre gostei de dançar, mas eu só tive a oportunidade de realmente buscar um aperfeiçoamento, de fazer aulas de dança quando eu já era adulta. Depois de um bom tempo, eu lembrei desse desejo e comecei a fazer aulas de jazz, enfim, aos 25 anos. E me formei no jazz em 2015 e travei no balé clássico em 2015. Esse aperfeiçoamento veio sem a intenção de ser um serviço de adoração. Era mais uma necessidade que eu tinha e eu busquei suprir. E quando o Ministério de Dança, o serviço de adoração através da dança foi me apresentado na forma de dança espontânea e num grupo de dança dentro da igreja, eu já estava buscando esse aperfeiçoamento e aí deu mais sentido ainda buscar esse aperfeiçoamento, né? Bom, já me perguntaram algumas vezes se eu gostaria de montar um ministério de dança. Um grupo de pessoas que se identifica com a dança como uma forma de serviço de adoração. E sim, eu já tive esse desejo. Inclusive já participei, já estive à frente de ministérios de dança. Mas eu me frustrei porque dentro de um ministério de dança, dentro de um grupo na igreja, é fácil a gente se perder e perder o foco de reino e passar a ser simplesmente um grupo de entretenimento que tem uma escala a cumprir. E isso me frustrou bastante. Na verdade, por um tempo eu nem percebi que eu estava nesta preocupação. Eu buscava não permitir que isso acontecesse, mas infelizmente existe uma cobrança, né? E a gente às vezes acaba se perdendo nisso. E aquelas frases que ao invés de motivar, acabavam me desmotivando, era do tipo, e aí, eu acho tão lindo vocês dançando, quando que vocês vão se apresentar novamente? E aquilo tinha um efeito contrário, sabe? Ao invés de falar, poxa, legal, as pessoas estão gostando, vamos fazer para que as vidas sejam alcançadas, mas eu sentia que era meio que um entretenimento mesmo. E isso fez com que o Ministério de Dança perdesse o brilho para mim. Por um bom tempo eu já tinha decidido, enfim, abrir mão disso. Ah, mentira, ela acordou. Ah, acordou, tá chorando, peraí. Pronto, estamos mamando, quer dizer, ela tá mamando. Bom, vamos lá. E o meu sentimento era de que existia algo errado, porque não era simplesmente para ser bonito, não era simplesmente para ser mais uma coisa que acontecia, que tinha que acontecer nos cultos. E eu me desmotivei, mas continuei fazendo, cumprindo o meu compromisso. Então Deus mudou as minhas circunstâncias. E por conta da gestação eu tive que me afastar do Ministério de Dança, tive que começar a transferir a minha liderança para outras pessoas e Deus estava no controle de todas as coisas, preparou a pessoa certa. Eu tive até um sonho na época com relação a isso, deu tudo certo dentro dos planos de Deus. E dentro desse processo eu me mudei para Sorocaba
E a minha oração com relação ao ministério de dança, eu lembro de uma vez que eu falei, Senhor, eu quero saber defender o meu ministério, eu quero saber defender aquilo que o Senhor me deu como sendo o meu serviço de adoração ao Senhor. E eu não sabia defender, eu simplesmente também achava algo bonito, algo que me fazia bem, algo que era satisfatório. E no fundo eu sabia que existia um efeito sobrenatural através da dança. Algumas pessoas às vezes chegavam para falar do que elas sentiam com relação à liberdade, com relação à forma como se sentiam inspiradas a também adorar através da adoração que nós expressávamos ali na dança. Só que aquilo não completava o que pulsava dentro de mim, estava faltando alguma coisa. E enfim, Deus me deu uma pausa de mais ou menos 1 ano nesse processo. E dentro disso também ainda pulsava no meu coração o desejo de fazer os vídeos de dança. Quando eu vim pra cá, e eu fiquei praticamente sozinha com os meus filhos, 3 crianças dentro de uma casa imensa, no momento que era totalmente contraditório passar a fazer um trabalho como este que eu estou fazendo aqui, eu comecei finalmente a obedecer aquele chamado. Primeiro, o meu medo era de que fosse algo do meu coração e eu não queria ser enganada pelo meu coração, eu queria obedecer a Deus, se esse era o chamado dele. E Deus passou a confirmar, reafirmar e confirmar de novo e reafirmar de novo. Mesmo assim eu fui adiando. Mas quando eu cheguei aqui, que estava só eu e meus filhos, eu me senti totalmente, como posso dizer, intimada. Tipo, faça. E eu comecei a gravar os vídeos do ano passado, em janeiro do ano passado. E foi assim, uma realização realmente, de saber que era algo que realmente Deus havia colocado no meu coração. E eu entendi que esse seria o meu trabalho, o meu serviço de adoração. Eu poderia ficar fazendo os vídeos e eu comecei a procurar um lugar para congregar aqui. E eu encontrei e falei, olha, é ótimo, agora eu vou vir aqui, trazer os meus filhinhos para a escola, ou sentar-me e fazer parte do culto. Ser um membro, simplesmente, ponto final, né? Não precisamos executar trabalho nenhum, afinal de contas está meio difícil aqui para nós. Pensei eu que seria assim, e Deus começou a me intimar. A gente sabe quando Deus está falando com a gente faz, tipo, acho que não é comigo, né? E Deus começou a me intimar que eu tinha um ministério, que eu tinha que fazer aquilo por Ele, era para Ele, e eu fazia parte daquilo, dos planos que Ele tinha para aquele lugar. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, não, acho que é coisa do meu coração. Não é a minha necessidade de dançar, mas eu não tenho que dançar na frente de uma igreja para estar fazendo parte da igreja, né? Eu estou fazendo meu trabalho lá no YouTube, tá ótimo assim. E então chegou um momento em que eu fui reativada de forma sobrenatural neste lugar onde eu encontrei, que é o Ministério Chama, que, cara, tá no meu coração. É um lugar onde eu me identifiquei com as pessoas, com a liturgia do lugar, e foi sobrenatural realmente. O dia em que Deus usou pessoas para falar comigo diretamente daquilo que eu sentia, daquilo que eu pensava, e além, né, e reativar. A hora que eu me dei conta, estava eu. Fala, bom dia. Bom dia! Chegamos. Parece que a coisa só começa a fluir quando as crianças acordam, gente. Elas têm que fazer parte, não tem jeito, né, bebê? E o meu desejo dentro de um trabalho de dança, de arte, dentro da igreja, eu sempre imaginei que deveria ser algo fluido. Não algo simplesmente ensaiado, algo, uma escala a ser cumprida. E Deus me trouxe para um lugar que funciona assim. As coisas simplesmente fluem, né? Você tem um chamado, flua no seu ministério. Essa é a forma como os meus pastores veem o serviço no reino. E isso, cara, foi libertador para mim. Sabe, entender
e senti que eu poderia fluir simplesmente deixar aquilo transbordar e ser coordenada pelo Espírito Santo e não por uma escala e não por ter um compromisso a cumprir. Mas apesar de não ter um compromisso dessa questão de escala e tudo mais que normalmente se tem quando se faz parte de um grupo, diante de Deus eu me senti responsável em passar a executar o meu trabalho, em passar a cuidar disso, não só lá, mas também fora de lá, de preparar o meu corpo e tudo mais. E eu sempre falei isso no período em que eu estive à frente de liderança no Ministério de Dança. Eu sempre falei para as meninas que a gente tem que buscar um aperfeiçoamento, porque se é algo que Deus colocou no seu coração, às vezes você já tem a aptidão para desenvolver, como canto, de tocar um instrumento ou dançar mesmo, mas ninguém nasce sabendo, a gente nasce contínuo, mas a gente precisa aperfeiçoar. E eu sempre estimulei as meninas que fizeram parte de grupos comigo a buscarem esse aperfeiçoamento, porque isso trouxe uma liberdade para o meu ministério que eu não conseguiria simplesmente fazendo por mim mesmo, fazendo daquilo da forma como eu sentia simplesmente. É necessário buscar essa excelência através desse aperfeiçoamento, né? Só que isso passou a ser um compromisso maior. E é engraçado que foi a partir do momento em que eu não tinha mais um compromisso, não tinha mais uma escala, não tinha mais que responder a respeito do meu serviço de adoração a uma pessoa diretamente. Isso passou a ser um compromisso realmente direcionado apenas ao reino, sabe? E eu me sentia cobrada pelo Espírito Santo, cobrada mesmo. Você tem que fazer, eu te dei isso para você fazer. Flua nisso. E quando eu deixo de fluir nisso, quando eu simplesmente falo, hoje aquilo, cara, acaba comigo, porque é como se eu não estivesse prestando o meu culto. Se eu posso, eu preciso fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem momentos em que Deus nos permite dar um tempo para que a verdade seja revelada dentro daquilo que Ele colocou no nosso coração. E o meu intuito hoje aqui em compartilhar isso a respeito do meu ministério, do meu serviço de adoração, porque hoje a dança, ela é um serviço de adoração, eu vejo dessa forma. Se você, assim como eu, passou a não entender muito bem, a não conseguir defender o seu ministério, não conseguir, e você passou a procurar entender de forma racional, procurar um sentido dentro daquilo que Deus colocou no seu coração, de que você não tem mais dúvidas, de que Deus está te pedindo para fazer algo, que Deus colocou algo de forma sobrenatural na sua vida para que você faça, apesar de ser um transbordar natural, como a dança, como o canto, como a música, como a palavra. Nós temos que entender que aquilo que nós fazemos muitas vezes não vai fazer um sentido humano, não vai trazer uma razão, mas se Deus colocou algo no seu coração, é por Ele, é para Ele e tem um efeito sobrenatural, sabe? Hoje, quando eu danço, eu sei que existe um mover sobrenatural, eu sei que a minha dança é usada no mundo espiritual para mover algo ali no meio da igreja, no meio da adoração, é para inspirar pessoas a buscarem esse desejo de adoração também, a se entregarem também, a se rasgarem, a ter liberdade. Eu quero te inspirar a pensar nisso. Eu sei que existem pessoas que se ofendem quando ouvem alguém falar que Deus é um artista, mas cara, Ele é o artista. Na forma criativa como Ele pensou nos detalhes, na nossa formação, em tudo, você vê a criatividade de Deus. E Ele mesmo nos deu dons e talentos que nos fazem expressar
toda essa criatividade que existe nele, aquilo que nós expressamos através da arte, aquilo que nós expressamos através das nossas aptidões, expressa o amor, a criatividade do próprio Deus. Existem potestades espirituais que usaram do engano para deturpar essa verdade, pervertendo a imagem das artes, fazendo com que acreditassem não ser possível usar a arte como uma forma de serviço de adoração. Mas chegou o tempo em que toda mentira está sendo revelada, em que Deus tem inspirado e encorajado pessoas a se erguerem e executarem todo o serviço de adoração a Ele, em nome dEle e por Ele. Toda a arte, toda a expressão artística é uma ferramenta de adoração, é uma ferramenta de evangelização que expressa a essência do amor e da liberdade, justiça e paz de Deus. E é nisso que eu acredito. É isso que me motiva a fazer o que eu faço, que me motiva a fazer e fluir em toda forma de arte que o meu Deus me permite desenvolver. O que Deus colocou no seu coração que você não encontra razões humanas para fazer? O que traz uma satisfação sobrenatural sobre a sua vida? Não se permita ser iludido por aplausos e apoio humano. Muitas vezes executar, fazer acontecer aquilo que Deus colocou no seu coração não virá acompanhado do apoio humano. Mas tenha certeza, se a motivação do seu coração, o foco do seu propósito for o reino, for o amor do Senhor pelas vidas e através da sua vida você puder expressar esse amor, tudo vai valer a pena. Né, Manuela? Então eu deixo esse vídeo aqui como uma motivação para você. Se você tem um chamado, algo que está pulsando aí no seu coração e que às vezes pode até ter perdido o brilho por um tempo, mas está aí, continua te incomodando, porque você sabe que Deus te deu a motivação nisso que está pulsando no seu coração. Faça, simplesmente faça, não pelas pessoas, não por você mesmo, mas faça porque se Ele colocou, Ele tem um propósito maior, Ele tem um alvo maior que os seus, os planos dele são perfeitos e no tempo certo as coisas passarão a fazer sentido. Que Deus te abençoe, um beijo e até a próxima. Manuela, venha para cá. Por favor, vem pra cá, ó. Vem aqui, que você não faz barulho aqui na cama. Não atrapalha a mamãezinha. Isso. Compreender, Manuela, não mente, Manuela. Por favor. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Tchau. Tchau.